cara é profissional, né? Jovem, domina toda a tecnologia. É outro papo, Como é né? que tá? Outro nível. Como é que tá o som aí? Tá me ouvindo? Cara, o som tá tranquilo. Eu estou Tranquilo, escutando né? tudo bem. Vamos ver Ah, se. tá. Comigo aqui também tá tudo certo. E aí, meu amigo, tudo bem? Tudo bem, dia longo do trabalho, tô ainda aqui no consultório, mas feliz por estar aqui batendo papo com você. Sempre é muito bom conversar com você. Então, Marcos, que legal. Eu gosto sempre de começar, né? Porque isso aqui é uma live, né? Cujo objetivo é gerar um arquivo para depois ficar lá no Spotify, né? Porque, como você sabe, eu sou um cara jovem, moderninho, todo jovem moderninho tem podcast, né? Então eu tive que entrar nessa também. Então, na realidade, eu converso aqui, eu acho que é a maneira mais fácil da gente fazer isso, né? Um podcast bem raiz, né? Não é cheio de microfones, parafernálias, né? A gente está só aqui, às vezes cai a live, né? Tá um calor do cão aqui em Florianópolis, acho que vai cair o mundo aqui, às vezes dá uns problemas, mas a gente vai tocando. Se cair, a gente volta, mas o objetivo é trocar essa ideia aí com você, Tá certo? ótimo. Estou aqui agradecendo o convite, é um prazer imenso poder estar batendo um papo com você. A gente, fora da câmera, fora do holofote, a gente bate altos papos, tem uma interação muito boa e é bom compartilhar com todos os colegas da profissão alguma desses pensamentos doidos que a gente tem por aí. Então, Marcos, eu gostaria de começar assim, né? Cara, você é uma unanimidade, né? Não vou sem né, rasgação de seda, assim, mas todo mundo que te conhece, né? Você é uma unanimidade, mesmo você não se esforçando para ser, né? Eu estou falando nesse mundo atual, midiático, etc., né? Mesmo você não se esforçando para isso, né? É unânime, todo mundo, né? Eu chego a ter brigas entre amigos para ver quem que é mais amigo do Márcio Bittencourt do que você. Então, assim, só para começar, Márcio, né? A gente vai falar basicamente, começar falando de oclusão e DTM, né? Mas vamos começar só você dizendo aí rapidamente de onde é que você surgiu, né? De onde surgiu a odontologia para você? Como é que você foi? Não sei se você viu, mas eu estou aqui com uma mistura de Oscar e Clopton, Sim, né? ótimo. Em homenagem ao professor Ox, obviamente, em sua homenagem, tá? Então, só É. para faz uma introdução para o pessoal aí que talvez algumas pessoas que não te conhecem poder ter uma noção. Basicamente, eu fui criado dentro do laboratório de prótese. Meu pai sempre foi um técnico em prótese grande aqui no estado do Espírito Santo. Então, desde pequeno, estava trabalhando junto com ele no laboratório. E daí minha paixão pela odontologia, né? E a área de DTM entrou na minha vida porque eu formei em 85. Pra vocês terem ideia, agora, final do ano, eu estou fazendo 40 anos de formado. Você vê que eu sou dinossauro, jurássico praticamente, né? Dentro da Estamos juntos. odontologia. E isso em 85. E, obviamente, trabalhando como protesista, já pensando em fazer especialização na área restauradora de prótese, etc. e tal, a gente fazendo aqueles cursos a minha primeira especialidade foi dentística, restauradora, feita com o pessoal de Bauru, e obviamente com o contato de toda a parte de prótese de Bauru, o doutor Aldir Jansson e toda a equipe dele lá. E obviamente o DTM era uma das questões que levavam o paciente a procurar um tratamento odontológico visando melhorar a mordida, né, a oclusão que estava errada, através de próteses, ausência de dentes, ajustes oclusais, etc. e tal. Então, dentro da prótese, dentro da reabilitação, dentro da área da prótese, eu comecei a tratar esses pacientes com a forma que a gente já tinha aprendido lá no meado dos anos 80, que era trabalhar a oclusão. O bruxismo se tratava ajustando a oclusão. Eliminava-se o bruxismo com um ajuste oclusal muito bem feito. Tratava-se os problemas de DTM também com um ajuste da oclusão e repondo o dente, fazendo reabilitações orais, reengrenando, tendo guias anteriores, tendo desoclusões pelo canino e etc. e tal. Foi assim que eu me interessei com os pacientes que sofriam de DTM. Até naquela época nem era disfunção termomandibular, era síndrome de dor miofascial, como era conhecida, né? Nem era DTM da forma que a gente conhece hoje. Bem, daí, você sabe que eu sou um cara meio doido.
eu tratava de 10 pacientes que chegavam na minha clínica com muita dor, com a boca travada, não podendo mastigar, etc. e tal. De 10 pacientes que eu fazia algum ajuste oclusal, que o paciente voltava sem a dor, ou fazia uma placa e ele voltava sem dor, eu via isso acontecer 6 vezes. Pelo menos o paciente melhorava bastante rápido e de forma efetiva. E, obviamente, algum pequeno grupo, ou pelo menos dos 10, 4 não melhoravam tanto. 1, 2 pioravam, 2 melhoravam mais ou menos. E aí, eu, como também sou meio estranho, eu me interessei por entender o que acontecia com os 4. E não fiquei tão preso com a satisfação e o prazer enorme de devolver uma qualidade de vida dos outros 6. E aí, por conta dessa tentativa de entender por que eu, fazendo um bom ajuste, eu tinha uma habilidade muito boa, sabia a manusear a oclusão de forma que eu aprendia nos livros e nas aulas. Não via isso acontecer de forma tão previsível, fui atrás de tentar respostas. E daí, então, acabei encontrando, eu era professor passei no concurso da UFES em 89, formei em 85, 89 passei no concurso, me tornei professor da Federal aqui do Espírito Santo, e dentro dessa vontade de entender... Continua professor aí? Não. Eu saí da universidade em 2004. Já tem 20 e poucos anos que eu saí da universidade, desisti da vida acadêmica. Mas aí eu fui então atrás de tentar entender isso daí. Obviamente me deparei com um livro, em 1990, 91 talvez, com um livro, a segunda edição, a primeira edição do livro que o Dr. Oxon publicou sobre DTM e oclusão. Exatamente, esse livro lá, a primeira ou segunda edição. E a partir dali, eu acho que as coisas clarearam bastante para mim e me deu vontade de ter uma formação mais acadêmica própria em DTM. E aí, obviamente, fiz a professor da universidade, me apliquei para o programa, fui aceito lá pelo Dr. Oxon, e para grande surpresa minha, foi um choque chegar num programa de mestrado na área de DTM. Era o primeiro ano de mestrado daquela universidade. Lá, isso que ano que era isso? Foi que ano mesmo? 1993. 93. Só para fazer um paralelo, o Conte já estava lá fora ou não? Não, foi mais ou menos a mesma época. Nós fomos mais ou menos na mesma época juntos. No mesmo período, ele conseguiu aceite em New Jersey e eu fiquei lá em Kentucky. E aí, para minha surpresa, Roberto, a gente chegou, a primeira semana vendo os pacientes chegando lá na clínica, eu via paciente chegando, morrendo de dor, com a boca travada, fazia-se a avaliação, diagnóstico, etc. e tal. E uma das primeiras atitudes que o paciente tinha era passar para o psicólogo e fazer um treinamento de respiração e sair de lá sem dor, abrindo a boca toda. Isso daí era tão impactante quanto você fazer um ajuste oclusal e o paciente também ficar em poucas horas ou no dia seguinte livre de toda a dor. E isso, então, mexeu muito com a gente, né? Mexeu com a nossa forma de olhar isso tudo. E a partir daí, foi um mestrado, onde também a área de DTM dor cresceu muito as pesquisas de boa qualidade no meados da década de 90. Você está falando lá. Lá, né? Isso, lá. As pesquisas, tudo lá. As pesquisas já estavam bem... As pesquisas, inclusive, epidemiológicas, de boa qualidade, estavam surgindo já nessa época. Me tira uma dúvida, né? Porque o Oxon, voltando um pouquinho, o Oxon era aluno do professor Bell? Não. Tem aquela história não tem nada a ver. Não. Na verdade, o Bell porque foi esses talvez... livros, né? Eu tenho esses livros do Oxon, com o Bell, o clássico vermelhinho aqui, né? Isso. O que acontece, Roberto, é que ele... ou o Dr. Bell, que era da Universidade de Texas, se eu não me engano, era do estado de Texas, era um clínico, um bucomaxilo muito conhecido, que foi o primeiro cara, talvez, no mundo a identificar que a DTM fazia parte de um conjunto de outras dores crâniofaciais que tinham que ser entendidas pelo dentista. Que não dava você sair tratando essas supostas disfunções miofaciais, como a gente chamava, como sendo uma coisa única. Então, dentro desse contexto, Dr. Bell precisava continuar fazendo a revisão e edição dos livros dele. E ele, já velho, pensando numa pessoa para substituí-lo nas edições, chamou o professor Dr. Oxon, já então bem conhecido com os livros dele, convidou ele então para fazer essa continuidade do trabalho. Então, Dr. Oxon manteve revisões das edições, tanto do Bell, Vida Orofacial, quanto o próprio livro dele. Entendi. E daí, vamos lá, seguindo uma linha de raciocínio aqui. Uma coisa é você estar lá nos Estados Unidos com aquela
valorização da ciência, né, que você mesmo falou aí. Mas daí você voltando para o Brasil, né, estou dando um salto, porque nós temos uma hora só para conversar. Certo. Você voltando para o Brasil, sem, obviamente, menosprezar a nossa ciência da época, mas aqui todo mundo bombando com a oclusão matemática, a oclusão guinatologista, né? Eu brinco, né? Eu brinco, não, eu até falei na descrição ali do post, quando eu chamei para a live, e é uma verdade, você e o Paulo Conte foram... Eu sou professor de oclusão, sempre fui, certo? Eu fui oclusionista, meus professores eu ia nos CIOSPs acompanhando meus professores, e vocês dois, na época, foram os primeiros a me chamar a atenção. E eu falei, cara, o que esses caras estão falando, assim, né? Que era uma linguagem totalmente diferente para mim. E isso deve ter sido, vamos dizer assim, como é que foi o aceite? Assim, você voltando para a tua universidade, você deve ter seus professores de oclusão clássica, Isso. no Brasil como um todo. Não, o Brasil como um todo, né? Porque voltei para o Brasil em 97, né? 4 anos depois, eu voltei para o Brasil, aonde voltei para a universidade, ao mesmo tempo estruturei um centro de tratamento dentro da universidade multidisciplinar, já nessa época, e obviamente comecei a ser convidado para participar em encontros de encontros importantes na área de dor, aonde eu levava já minha tese de mestrado, que envolvia cefaleia com DTM, e foi um impacto muito grande. Mas a grande sacada que eu tive, Roberto, que eu acho que isso foi essencial para mim, ter condições de abordar algo tão novo e tão contraditório a tudo que se tinha de estabelecido aqui no nosso dogmas, né, das universidades, e tratar DTM como fosse um problema de oclusão, é o caso da prática baseada em evidência. Lá eu já tinha sido introduzido a ideia de que as informações científicas tinham que ser obtidas através de pesquisas com metodologias de qualidade, com pesquisas em humanos, se fosse qualquer tipo de trabalho de ensaio clínico randomizado, ou se fosse um corte, um estudo longitudinal, não importa, caso controle. Com essa formação na parte de evidência científica, de prática baseada em evidência, que no caso só existia na área da medicina, eu voltei para o Brasil e fui solidificando essa forma de apresentar o conteúdo científico. Então, todo congresso que eu ia, que eu participava de mesa, era um pouco chocante, porque antes de falar qualquer coisa de DTM, eu apresentava a pirâmide de evidência e dizia, gente, é daqui que a gente tem que começar a conversar. E isso foi muito inovador. Talvez eu tenha sido o primeiro brasileiro a falar de prática baseada em evidência, odontologia baseada em evidência, e dar treinamento, fazer um workshop onde as pessoas eram treinadas a ler a literatura, avaliar os artigos científicos, ver a qualidade dessas evidências, como classificar, como ponderar. E o mais importante disso tudo, como, a partir desses estudos, você toma a decisão clínica, que é a grande sacada, né? A prática baseada em evidência não é nada voltada à pesquisa científica, é como você traduz a literatura acadêmica, difícil de ser traduzida, e colocada na decisão clínica do dia a dia. E isso serviu não só para a DTM, serviu para a minha prática como um todo, né? À medida que eu saí da área acadêmica e fiquei no meu consultório, numa clínica voltada à odontologia restauradora, também pratiquei essa mudança radical na forma de usar a literatura e aplicar. Tá, vamos lá. Eu estou fazendo fazendo um histórico aqui. Você voltou para a tua universidade e quanto tempo? A tua decisão de sair da universidade foi logo em seguida ou você ficou um tempo? Não, eu voltei em 97 e saí da universidade em 2004. 2004. Nesse período você ficou no teu centro de dor, etc. Isso. Eu fiquei, a gente fez um centro bem estruturado, multidisciplinar, tinha fisioterapeuta, tinha psicólogos, tinha... Deixa eu falar a minha visão. Né? A minha visão, como eu sou um professor de oclusão, certo? Curioso, né? E curioso eu comecei a prestar atenção em coisas diferentes. É onde eu cheguei até você, é onde eu cheguei até o professor Paulo Conte. E eu ficava colado, assim, né? Eu brinco que eu seguia vocês, só que seguir vocês não tinha Instagram. Eu seguia vocês, era onde você estava, a gente ia lá, enxergava, etc., conversava, assistia às aulas. E eu me lembro de você bombando nesses eventos. Eu me lembro, né, num evento aqui em Florianópolis, até temos uma foto clássica, sim. Eu com cabelo e você com cabelo, né?
antiga, nem tão antiga assim, mas da onde que você era essa autoridade de DTM em congressos? Por que você puxou o freio e foi para a reabilitação oral? Voltou para a reabilitação oral? Não que você tenha parado de estudar, mas o foco. Né? Você era o cara palestrante, você era o cara convidado, e de uma hora para outra você sumiu da DTM-Dor e foi virar um dos melhores reabilitadores orais do Brasil e do mundo, que todo mundo fala isso. Eu acho que foi uma questão muito mais pessoal minha, com relação à crise que eu passei já por 2001 e 2002, com relação à projeção do mundo acadêmico. Quer dizer, eu estava numa universidade que não era uma universidade como o Estado de São Paulo, que tem verba de financiamento, de pesquisa, etc. E tal, então era uma estudar, então. Hã? Você não conseguia produzir ciência lá? Eu não conseguia produzir ciência, tá? Eu tinha que ficar preso a uma determinada restrições de trabalho. E, ao mesmo tempo, eu estava viajando muito, dando aula em vários programas, como lá, eu fui muito ajudar ao Paulo Cunagli na Federal, né, do Paraná. Trabalhei um pouco na Unifesp com o pessoal que tinha um grupo do Sérgio, com aquele estudo na parte de anatomia mais voltada à DTM. Então, eu trabalhava nesses cursos de pós e via uma dificuldade grande do futuro dentro do ensino acadêmico. Assim, eu achava que a gente estava entrando por um caminho, até políticas públicas do MEC, que não batiam com a minha realidade. A gente aqui na UFS começou a fazer um mestrado, onde o MEC dizia que você precisava fazer um mestrado, no mínimo 12 alunos de mestrado. Eu falo assim, como é que tem condições de orientar 12 alunos de mestrado numa área de saúde? É assim, surreal. Então, assim, aquilo lá entrou em conflito, e isso daí me deu um pouco de frustração. Nessa época, você era DE? Você era DE nessa época? Eu era, não. Sempre fui teu consultório, você sempre estava fazendo uma prótese. Meu consultório. Sempre gostei, eu amo a minha parte restauradora. Mas uma outra coisa, Roberto, eu acho que ajudou muito, é que como eu fui muito bater de frente com essa questão da oclusão, com a DTM, e eu mexi num vespeiro muito grande durante pelo menos uns 5 anos, né, de 98 a 2001, 2002, eu acabei me desgastando bastante. Eu lembro também que a gente participou em 2002 do Conselho Federal de Odontologia para criar a especialidade de DTM e dor. E isso foi tudo um embate, todo um trabalho político muito forte. Então, isso tudo me desgastou um pouco. E aí chegou um momento, acho que mais decisivo de tudo, foi que eu percebi já em 2002, 2003, que eu tinha que tomar uma decisão. Eu, como professor, pesquisador de uma universidade, e ter uma clínica privada também com uma clientela extremamente exigente, não me permitia satisfazer esses clientes à medida que eu sentia que eu estou com um dente quebrado, eu estou na Alemanha, eu estou não sei onde dando aula, vou esperar não vai ter, o paciente vai procurar outra pessoa. Então, eu mais ou menos priorizei a minha vida na clínica privada, que me dava mais liberdade, eu sempre gostei muito, e acabei, então, me dedicando mais, nesses últimos 20 anos, à parte da prótese, da reabilitação e da estética. Certo. Mas nunca deixou a DTM? Não, eu sempre estudei. No consultório, eu atendia a pacientes com DTM, mas chegou um momento que eu já não dava mais conta também, então parei de atender. São business diferentes, né? É isso que eu falo. Então, isso aí é uma coisa muito consultórios diferentes. Você pegar o consultório da nossa amiga Juliana, é um consultório de médico. Exatamente. Não é um consultório. O modelo é um modelo médico. Isso daí, aí a gente também entra naquela questão, Roberto, dentro do modelo médico, você tem a parte de remuneração. Sim. Na própria medicina tem uma própria dificuldade de a hora clínica ser cobrada. Você tem remuneração através de procedimentos, e não da sua hora clínica, quanto tempo você... E você, na parte de determinador, é muito papo, é anamnese que demora meia hora, uma hora. O paciente de dentista, ele entra no teu consultório, ele quer sair com alguma coisinha. Ele quer sair com algum procedimento, ele não entende que é outro mundo. É outro mundo, Então, é uma outra forma de se praticar. Então, assim, a área de DTM dor é um modelo médico que simula talvez até uma psiquiatria, sabe? Com muitas vezes não tantos procedimentos são necessários nas primeiras consultas para poder você lidar com o paciente inicial, diferente do paciente crônico. Então, acho que
que tem muita diferença nessa prática. Certo. Bom, antes de... Daqui a pouco eu vou entrar na reabilitação, segura um pouquinho, tá? Eu vou ainda explorar essa área de TM e dor, né? Dentro do que eu conheço. Tudo começou lá com o Kosten, antes, Isso. né? Já tinha alguns autores, Já tinha, mas acho que o Kosten que bombou a odontologia dentro da medicina, é isso? O Kosten, acho que 20... o Kosten era um otorrino do Alabama, se eu não me engano, do sul dos Estados Unidos, num estado que não era lá grandes importâncias na área científico-acadêmica, mas era um otorrino que publicou, acho que foi em 32 ou 27, 34, né? Eu não estava lembrando da data certinho. Publicou um artigo dizendo que os pacientes chegavam com dores de ouvido no consultório dele e eram pacientes desdentados. E aí, porque nessa época o que se tinha era uma multidão de gente desdentada e nova, né? Então ele chegava e via que o paciente estava ou faltando com a dentadura estava velha, ele mandava então para o dentista fazer uma nova dentadura, um par de dentaduras novas, e de repente a dor sumia. Então o Kosten foi o primeiro a juntar as ideias de que parte dessas dores de ouvido eram envolvimentos da ATM, da articulação temporomandibular, e obviamente junto da musculatura ali. E ele publica um artigo que aí então começou a ser chamado como síndrome de Koster. Foi onde se popularizou mais nessa área. Você deve receber, mas você acredita que eu recebo até hoje cartinha de otorrino escrito síndrome de Koster? Sim. É muito comum os otorrinos até hoje fazerem isso. É muito comum. Isso não mudou. Essa prática se mantém há quase 100 anos. E a gente que está nessa praia, né? Eu, como professor de oclusão, né, que tentei acompanhar, a gente vê que isso rapidamente, a ciência meio que já deixou de lado, né? As hipóteses do Kosten. Mas a galera faz até hoje, cara. Como é que se explica isso? Eu acho que nem é pior do que a galera faz até hoje, Roberto. Eu que me afastei dessa área de ensino, de divulgação, de trabalho, de formação de pessoas na área de determinador. Eu me afastei já tem quase uns 15 anos, que eu realmente quase não tenho falado sobre isso. Mas o que me assusta é que a gente está andando para trás, porque, de repente, a gente vê nas redes sociais e em congressos clínicos até importantes, o ressurgimento dessa gnatologia, desse monte de coisa que a boa evidência científica, as boas pesquisas já colocaram bastante esclarecimento, mas a gente vê isso ressurgir. Então, de vez em quando, eu vejo agora um monte de gente na ortodontia, na bucomaxilo, fazendo uma quantidade enorme de cirurgias na própria articulação, ou passando a planejar o tratamento de ortodontia baseado na posição concêntrica da cabeça da mandíbula nas articulações através de tomografia, para depois fazer o restante do planejamento ortodôntico. Então, tudo aquilo que foi muito levantado na literatura e pesquisado e colocado, talvez, de forma mais organizada, parece que isso nunca chegou nos ouvidos e para a população, para os dentistas em geral. Márcio, eu vou dar uma hipótese aqui, né? Eu fui professor de oclusão de graduação por muito tempo. Seria até hoje, se me deixasse. Então, mas é difícil, né? Eu acho que a gente aprende muito em graduação, né? A gente acaba aprendendo mais. E eu vejo assim, a oclusão, ela teve essa época da gnatologia, né? Que ela era bombada, resolvia tudo, tratava todas as dores, asma, bronquite. Então era aquela oclusão que você fazia articuladores totalmente ajustáveis, encerramento tripézico. Exatamente. Era a disciplina top das galáxias. A partir do momento que a ciência começou a falar, opa, isso não é isso tudo para as DTMs e dor, o que aconteceu com as disciplinas? Ela foi um pouco perdendo a importância. Foi, tudo bem, colocando no seu devido lugar, mas ao mesmo tempo, essas disciplinas foram incorporando os conhecimentos de determinador, e eu aqui não estou falando mal da determinador, eu estou aqui como um professor de oclusão. Essas disciplinas foram incorporando os conhecimentos de determinador, tirando conceitos de oclusão das suas horas-aula, certo? Que até então eu entendia, só que hoje nós temos o quê? Um cara que não sabe nada de oclusão e um cara que não sabe nada de DTM.
Entendeu? Então, eu estou tentando mostrar um histórico que eu presenciei e tentando mostrar onde é que está o cara hoje que sai da universidade, o cara não monta no articulador, o cara não sabe onde é a cúspide oclui no fundo da fossa, Mas, e a Roberto, oclusão foi meio que jogada no lado, entendeu? Mas eu não vejo isso só na oclusão, não, e nem na DTM. Eu vejo isso na odontologia como um todo. O pessoal não sabe fazer adesão, uma adesão de qualidade. Não O pessoal... sei. Então, assim, a questão é um pouco pior, é ser um pouco mais crítica, né? Mas o que me assusta mais do que isso, Roberto, é você ver colegas nossos que são formadores de opinião, que sabem o que é ciência, sabem o que é uma pirâmide de evidência, sabem o que é prática baseada em evidência, ignorarem isso e passarem a defender conceitos que, se você tiver um mínimo de esforço num levantamento bibliográfico, você jamais vai acreditar ou vai poder usar Mas isso eu acho, Márcio, que essas pessoas, com todo respeito, né, porque a gente sabe que temos grandes nomes, né? Eu acho que essas pessoas nunca entraram muito a fundo nisso. Estou sendo bem sincero. Né? Eu vejo, a gente não vai dar nomes aqui, mas a gente vê grandes reabilitadores orais, né? Os caras são os melhores do mundo. Só que eu acho que as pessoas não estudaram dor, não estudaram o nível de ciência que você estudou, e elas continuam ainda usando aquele na minha mão funciona. Sim, certo? sim. E isso, quando você fala que a gente volta ao passado, não sei nem se volta ao passado, acho que eles não chegaram a ir lá, eles continuam igual. Só que como são pessoas fortes nas suas áreas, eles acabam falando de dor e DTM e piorando a confusão. Porque pessoas que estudaram como você mesmo falou, você se fechou, foi lá para o teu consultório, ficou lá quieto, trabalhando. O outro não, o outro está bombando aí. Entendeu? Então, é verdade, mas eu acho que aí volta, o Roberto, nessa questão do abismo que existe entre a ciência, uma boa ciência, e aquilo que os clínicos fazem. Então, se você olha estudos, até na medicina, que mostra que em determinadas áreas da medicina, pesquisas com boa qualidade, com um nível de evidência científica alta em uma série de condutas de cardiologia ou de reumato, não importa. Muitas vezes o médico lá está fazendo aquela medicina que é de 20, 30 anos atrás. Então, isso não é exclusivo só da DTM dor. Eu acho que é um processo que a gente está vivendo isso de forma muito, muito grande, né? Então, assim, muitas vezes eu me pergunto onde nós erramos nesse processo. O que aconteceu? O que faltou para tentar isso ser disseminado de outra forma? Mas é muito chato falar de evidência científica. Exatamente. Você acha que você pega um gurizão que entrou na universidade, não vou nem falar agora, né? Senão a gente vai entrar em outros problemas da geração de agora. Uma geração aí de uns 10 anos atrás até. É muito difícil você dar aula de evidência científica. Né? Você botar na cabeça dessas pessoas isso. Então o cara gosta mesmo de ver, não, na minha mão funciona, o cara mostra aquela boca maravilhosa, antes e depois a dor sumiu. Cara, é complicado. E aquilo que eu estou te falando, é muito apaixonante e muito convincente você fazer uma prótese para o paciente, mexer na oclusão dele, fazer um ajuste, a dor vai embora e o paciente volta a dormir bem, consegue abrir a boca. Isso tem um apelo afetivo e emotivo para reforçar aquela ideia muito forte. É um viés de confirmação muito forte que você tem. Então, é uma coisa complicada do que você saber que na DTM, a dor, que é o sintoma principal, pode ter 10 coisas que não tem nada a ver com aquele procedimento que você fez, que o paciente vai ficar melhor sem a dor. Então, assim, tem milhões de placebo, de relação profissional-paciente, tem evolução da doença, tem flutuação de sintomas, tem milhões de fatores que levam. Isso que o clinicão não aprendeu na graduação. Ele não aprendeu diferença de dor aguda para dor crônica. Ele acha que é tudo igual. O problema da dor, que caracteriza muito a DTM em si, e eu vou dizer para vocês, isso não é só na odontologia, não. Você vê que uma outra área que trata de doenças musculoesqueléticas, que são ortopedistas, também a crise é terrível. O negócio é terrível. Lá o negócio é terrível. É tudo para operar e botar no alinhamento, que o ligamento está fora e tem que
alinhar a medula ou que seja as suas partes móveis e pronto. Então também a coisa não é só da odontologia. Acho que tratar de doenças musculoesqueléticas é uma área muito mais complexa, né? E nós fazemos parte disso. DTM é um tipo de doença musculoesquelética, envolve músculos e articulação. E nós estamos parte dentro disso. É verdade. Essa parte de DTM, vamos lá. A gente passou de uma época de uma oclusão matemática. Nós fizemos isso, né? Eu me lembro, o professor Valdir Jansson, eu me lembro, eu sempre cito o professor Valdir, porque ele era o cara naquela época, né? Ele atendia a elite da elite de São Paulo, ele tinha todos os articuladores totalmente ajustáveis, ele tinha os enceradores em tripodismo dele, e ele falava assim, ele falava assim no auge dele, eu não entendo, eu faço tudo perfeito. E o cara continua. E eu me lembro dele falando isso, eu isso também. Era genial, entendeu? Ele falava, eu não entendo, eu tenho o melhor articulador, eu faço o melhor enceramento tripodismo, Batista, ortotético famoso de Bauru na época, e ele falava assim, e meu paciente tá aí, continua com o problema. A RC que eu fiz está diferente. Eu me lembro disso até hoje, cara. Mas é isso que eu estou te falando. E você ainda tem, inclusive, esses próprios autores que formaram essa opinião durante a década de 70 e que eram dermatologistas, como o Luther Dawson, que produz livro até hoje, ainda reforçando essas ideias. Exatamente. Então, assim, é um negócio complicado. Então, a gente passou dessa época oclusão matemática, gnatológica, tripodismo. Daí a gente evoluiu, a gente começou a enxergar melhor a TM, né? A gente começou a ter exames. E daí a gente jogou toda a responsabilidade agora. Não, a oclusão não está resolvendo o problema. Agora que eu estou enxergando, agora que eu tenho radiografia, que eu tenho tomografia, eu estou vendo aplanamentos, estou vendo disco deslocado. Agora a gente jogou toda a culpa na TM. Né? E acho que começou um período talvez até pior, porque a gente abria todo mundo. Isso. Concorda comigo? Lá mesmo nos Estados Unidos, na década de 90, durante o meu mestrado, a quantidade de bucomaxilo que fazia cirurgias radicais na TM eram coisas absurdas. Era uma coisa muito grande. E parece que isso deu uma diminuída, pelo que eu acompanhei aí do final dos anos 90, inícios dos anos 2000, mas eu vou dizer para você que de uns 10 anos para cá, a coisa voltou de novo super bem ensinado nesses cursos todos de cirurgia. Então, assim, a coisa tem sido assim. Então, é complicado. É complicado, Marcos. Eu tenho acompanhado, certo? Esses dias até a gente escreveu um editorial, tive a honra de escrever um editorial junto com o professor Scopin, certo? Porque eu comecei a ver a apresentação desses novos softwares digitais, a oclusão digital. Né? Hoje, eu posso pegar o meu paciente, eu escaneio a intraoral, eu escaneio a extraoral, eu faço tomografia, faço ressonância, jogo tudo no computador, eu faço esses novos apps que tem aí, que eu consigo mapear todos os movimentos discursivos, jogo, alimento o software, o que eu vou ter ali? O melhor articulador totalmente ajustável do mundo. E a galera já está dando uma escorregada, falando, agora, com essa nova tecnologia, eu vou aqueles casos, esse termo caso refratário me dá arrepio, assim, agora aqueles casos. Então, eu acho que essa digitalização da oclusão, nesse aspecto, que a gente vai enxergar mais imperfeições, está deixando esse povo maluco de novo, e a gente já passou por isso. Roberto, eu acho que isso acontece porque o mundo digital nos fascina, porque parece que vai suprir deficiências que a gente tem. E isso, então, vai facilitar e vai nos deixar mais precisos, né? De repente, sobre o aspecto do engrenamento oclusal, você até vai conseguir melhor isso. Mas que isso daí vai ter alguma repercussão num caso onde você não tem nem diagnóstico do que é o tipo de DTM que ele tem, se é uma DTM muscular, se é uma mista, se é uma articular, e aonde tem a fonte de problemas principais do paciente. Mas eu gostaria de lembrar uma coisa, Roberto, que as pessoas não têm noção, que na área de DTM de função, a gente já tem estudos epidemiológicos de excelente qualidade, mostrando todas as doenças que compõem, né, essas doenças musculares e articulares, em populações grandes estudadas, com fatores de risco já avaliados. Então, assim,
e estudos de boa qualidade, né? Estudos que foram longitudinais, fortes. Então, as coisas estão bem já evoluídas na solidificação da evidência científica. Então, a gente vê que os fatores de risco principais para a DTM não tem nada a ver com conclusão. Os fatores principais sempre são relacionados à modulação de dor, que é você poder produzir uma sobrecarga no sistema através, talvez, de um tipo de esforço maior, mas mais do que importante do que isso é o quê? Sono, qualidade de sono, estressores como depressão e ansiedade e outras dores em outras partes do corpo. Com esses 3 fatores de risco definem muito o quadro de paciente com DTM. Uhum. Então, assim, isso que são os problemas principais que têm que ser abordados na hora de você elaborar um plano de tratamento. Mas essa brincadeira que eu fiz é porque a gente está vivendo é óbvio que a odontologia é digital, é óbvio que a prótese é digital, não tem volta. A gente consegue fazer esse engrenamento, a gente consegue ter mais precisão, mais assertividade, porque oclusão protética ela é matemática. Sim, né? Quanto mais preciso eu conseguir no meu laboratório, menos trabalho eu vou ter no trabalho clínico. E agora ele quer trazer isso para dor. Não, exatamente. Quer dizer, a oclusão é essencial para poder você dar agilidade ao sistema se adaptar. Você o quê? Quanto mais bem ajustado você tem a estabilidade dos contatos e as vias, mais o sistema vai se adaptar rápido. Então ele vai ter mais facilidade de mastigar e vai ter um processo adaptativo tranquilo. Então você não desafia, você não sobrecarrega o sistema. Mas isso daí é a causa dessas grandes questões que nós estamos colocando, como as disfunções musculares ou articulares, já é uma grande diferença. Márcio, o bruxismo aumentou? Essa parte da... Eu acho que pós-pandemia parece que sim, mas acho que vai muito também da... Estou falando no dia a dia da clínica nossa, não estou falando de pesquisa científica. A gente vê que a quantidade de paciente que pós-pandemia fraturou dente e começou a ter queixas acima da média, com pacientes meus fidelizados de 20, que eu acompanho há 20 a 30 anos. Você vê isso aí acontecer de uma certa forma pós-pandemia. Mas eu acho que também tem muito da consciência hoje do que é bruxismo e as várias possibilidades do bruxismo que antigamente a gente não tinha. Então, a gente hoje ter noção de que o paciente, existem vários tipos de bruxismo, e pode ser durante o dia, pode ser durante a noite, e especialmente na área restauradora, a implicação que isso causa na durabilidade e manutenção da saúde bucal é impressionante. Eu observo, Roberto, que quando, fazendo isso na década de 90, meu mestrado em DTM Dor, onde envolve eu estudar muito bruxismo, a minha parte restauradora e a longevidade e a manutenção da saúde bucal e também dos trabalhos restauradores foram muito melhor à medida que eu precocemente identificava bruxismo, especialmente no sono desses pacientes. Então, isso é muito claro, né? Então, você vê que isso mudou e mantém, você controlando esse bruxismo, a parte restauradora e da saúde bucal se mantém muito melhor ao longo das décadas. Então, vamos viajar brabo aqui? Sim, sim. À vontade. Sou um professor de oclusão, tá? Vamos lá, eu vou num curso de oclusão. Você concorda comigo que a hora que eu entro na porta do curso que está titulado oclusão, eu posso ver 50 mil assuntos hoje? Eu posso ver o cara falando de ajuste oclusal, sim. Eu posso ver o cara falando de bruxismo, eu posso ver o cara falando de dor atrás do DTM. Sim, né? Sim. E se a gente for atrás dos conceitos, a definição de oclusão, né? A definição de oclusão, tudo bem, é onde o dente encosta no fundo da fossa, mas a tradicional pergunta, quando que isso ocorre? Então, qual é o momento em que dente toca em dente no final, né? No ciclo mastigatório, né? Na sua função básica de mastigar e falar. Eu acho isso tão louco. Eu acho isso tão louco, porque eu penso assim, Márcio, vê se você concorda comigo. Oclusão é a disciplina básica da odontologia. Todo mundo precisa de oclusão. Inclusive a harmonização orofacial. A gente aprendeu a harmonização orofacial com rodete de cera, lembra? Foi a primeira vez que a gente aprendeu a posicionar lábio, cara. Lábio, exatamente. A harmonização é odontologia. Mas eu penso assim, a oclusão é a disciplina básica da odontologia. E nós não temos hoje, em 2025,
metodologia científica para responder a pergunta mais básica da oclusão, que é quando que eu encosto os dentes em função. Não temos. Isso não é muito louco? É muito Nós não temos doido. hoje tecnologia para isso. É Né? Os estudos que falam que eu encosto quando eu degluto, são estudos muito pré-históricos, lá embaixo da pirâmide. E aí que está, Roberto. E o mais estranho é que a academia, a ciência, né, os pesquisadores que estão na academia, não reproduziram esses estudos com uma tecnologia melhor que a gente tem hoje. Então, nós carecemos de estudos de melhor qualidade, revendo muito desses conceitos. Na verdade, a gente não sabe. Não sabe. Então, a gente fica, a gente fica fazendo revisão sistemática ou revisão de artigo de coisa que sempre foi publicada há 10 anos atrás, que a qualidade metodológica não é lá tão boa. Então, nós temos muitos assuntos em aberto. Né? E aí entra uma outra questão importante, que está acontecendo não só na área de detenidor, mas em toda a área de saúde, é que fazer pesquisa em humano com ser humano está cada dia mais difícil, demora mais tempo. Então, nós estamos cada vez mais carentes de estudos em humanos de boa qualidade, até para fazer uma revisão sistemática. Então, isso que é muito complicado. Cada dia menos você tem isso. Os sensores estão chegando aí. Vamos pegar. Vou esclarecer muita coisa. Vai responder essa pergunta. Vamos lá. O papo, você vê que se deixar, a gente fala 2 horas aqui facinho, né? Eu fico com o meu cronômetro aqui. Roberto, deixa eu só fazer uma observação quando você falou em Coster e tudo mais, para o pessoal ter uma noção. Por exemplo, as pessoas acham que relação cêntrica é a posição divina mais saudável de tudo. E todo mundo esquece que a relação cêntrica é uma posição inventada por dentista, para poder montar no articulador, porque os pacientes eram desdentados e não tinham referência na hora de montar uma dentadura dupla. Isso lá na década de 30 e 20. Então, isso tudo começou com o paciente desdentado. Então, a relação cêntrica é uma posição meramente inventada por dentistas. Se você olhar na natureza, os pacientes saudáveis, com uma mordida correta e tudo mais, não tem essa relação cêntrica coincidindo com a máxima. Eles não têm relação cêntrica e não têm oclusão ideal. E não tem. Então, isso foi uma coisa inventada por dentista para poder fazer próstata total. E de lá, e aí já viu. E aí, por exemplo, observaram-se que os pacientes na década de 60, com Humphrey e Ash, dando um pouquinho de história, Humphrey e Ash publicaram alguns trabalhos sobre os splints de Michigan, que são essas placas que a gente faz hoje, era para tratar doença periodontal. Os dentes estão com mobilidade, botaram aquelas placas com splints para piorreia, porque ainda não se tinha estabelecido a patofisiologia precisa da doença periodontal. Então, você achava que era trauma dos dentes, trauma de oclusão, que dava doença periodontal. Então, se esplintavam os dentes. E também aqueles pacientes que chegavam com dor. Esplintado, sumia a dor. Pronto. Estava feito. Estava resolvido. Estava resolvido. Se fosse fácil assim, né, meu amigo? Se fosse fácil assim. Mas vamos lá. A gente falou da DTM e tal, e você voltou para a prótese. Voltou não, você puxou um pouco, você continuou, mas você focou na tua clínica, na tua reabilitação oral, você se transformou num dos principais reabilitadores do Brasil, quietinho na tua área, né? As pessoas que te conhecem, as pessoas da região sabem, né? Por isso que eu te falei que você é uma unanimidade, mas você vai ver em qual outro assunto que eu estou entrando agora. Você lá trabalhando no teu consultório, né? Todo mundo te conhecia já da universidade, etc, etc, etc. Eu te encontrei no congresso agora, a gente se encontrou no congresso de São Paulo de saliva. Sim. E eu vi o teu olhinho brilhar quando você viu lá as palestras do Paulo Vinícius Soares, do Kimura, do Marinho, né? Sobre essa nova, não vou dizer nova odontologia, porque não é uma nova odontologia, mas uma nova maneira de você viver a odontologia. Porque hoje, né, na nossa época, você abria uma portinha, você tinha cliente, você tinha paciente. Eu queria que você me falasse alguma coisa da tua visão a respeito disso. Certo? O cara hoje se forma essa relação, a relação à nossa profissão com a mídia, essa relação, porque nós velhos a gente tem a tendência de criticar isso, certo? Mas a gente tem que enxergar com os olhos dessa nova geração.
Eu acho que é uma questão geracional, é um momento em que a gente está, onde isso não é da odontologia. Toda essa geração, ela tem a percepção de que ela, com 5 anos de formado, ela tem que estar bombando, não tem que estar já postando nas redes sociais, que já está dando curso, está fazendo mentoria. E essa velocidade é absurda. Eu costumo dizer, e não mudou nada, Roberto. Não sei se você concorda comigo. Quando você forma um projeto de dentista. Você só vai ser dentista, de fato, 10 anos depois. Antes disso, é só um projeto. Então, quando eu estou falando dos meus 40 anos de experiência na minha clínica, onde eu tenho clientes fidelizados de 30, 25, 15 anos, onde esses pacientes voltam da onde qualquer que estejam no canto do mundo para refazer um trabalho que precisa ser refeito 10 anos depois, 20 anos depois ou 25 anos depois. Esse tipo de clientela ou de clientes só é construído com o tempo. Você não vai construir isso através de mídia social, você não vai conseguir convencer gente pelo papo, você não vai conseguir convencer porque você traz um tratamento humanizado. Você, a princípio, pode até cativar o paciente, mas se essa performance e essa capacidade de diagnóstico, um planejamento adequado, que seja duradouro, quer dizer, recupere a saúde bucal do paciente e seja duradouro, você vai depender de tempo. E é isso que as pessoas não estão entendendo. Conhecimento, estudo. Isso. E a capacidade de traduzir aquilo que a ciência coloca como melhor para a realidade de cada paciente. E isso daí é a tradução exatamente dessa capacidade clínica de tomar decisões baseadas nas melhores opções para aquele paciente daquela realidade dele. Acho que isso que me assusta nessa nova geração, porque ele acredita, talvez porque ele não tenha tido a oportunidade de ter a formação que a gente teve. Não estou aqui menosprezando, né? Mas a gente sabe que a nossa formação era melhor que a formação de hoje, né? A graduação. A gente saía um pouquinho melhor estruturado que eles. Eu vou dizer, Roberto, que esse melhor seria nós sairmos conscientes de que a gente sabia pouco e que tinha que estudar muito. Também. E é diferente de que muita gente acha que segue não sei quantos perfis e mentores e que tem na palma da mão uma literatura de protocolos e artigos e aquilo está resolvido a vida dele. A gente recebe nos cursos de especialização que na nossa época nós íamos fazer especialização para o quê? Nos especializarmos. Isso. Hoje ele vai aprender, porque ele Exatamente. não teve na graduação. Ele não teve na graduação. Eu falo que a nossa graduação é muito melhor. O cara entra hoje numa especialização, ele não fez uma prótese temporária, ele não montou um articulador. É absurdo, mas é verdade. Mal sabe fazer um provisório. E o cara investe, né? E essa é a minha preocupação com os jovens, né? Eu falo muito isso, escuto com essas pessoas que eu citei aqui, né? Converso muito com o senhor Paulo Vinícius, que agora está lá no curso dele, do outro lado ali. Que a minha preocupação é que, às vezes, esse jovem, ele fala assim, cara, eu vou priorizar ser o rei da internet antes de aprender a fazer o que ele quer vender. Né? Ele quer fazer estratégias de marketing, mas daí ele até consegue, ele capta pacientes, mas ele vai fazer o que ele vai entrar com um problema, ele vai começar a ter problema, porque ele vai ver que ele não consegue entregar o que ele vendeu. E isso causa um problema não só para os pacientes, mas para ele também. Isso eu acho que é talvez um dos grandes problemas atuais. Isso, mas o Roberto, não é na odontologia, isso em todas as áreas. Hoje o ensino está superficial, hoje está tudo muito superficial. Hoje, por exemplo, eu não consigo ir para um congresso, assistir uma palestra com um conceito um pouquinho diferente. O que eu faço? Eu anoto tudinho, e falo assim, dever de casa. E o que é dever de casa? É chegar nas semanas seguintes do congresso e ir para os bancos de dados de PubMed, etc. e tal, e Cochrane, e fazer levantamento daquilo, para saber se eu posso aplicar na minha clínica, se o meu perfil de paciente... Eu era, na época da faculdade, que eu achava um absurdo, na clínica de prótese, o vendedor trazia os materiais dos fabricantes principais, jogava na clínica e dizia, vocês testem aí para os alunos, e a gente testava. Isso daí é uma coisa assim, olhando para trás, é um absurdo, que
Só porque o paciente é um paciente mais humilde, que não está pagando, você vai testar o material, isso não existe, isso não é prática correta sobre saúde. E as pessoas perdem essa noção. Então, eu vejo isso muito, por exemplo, na área de materiais odontológicos. Os materiais não saem da fábrica com pequenos estudos de modos de elasticidade, dureza e desgaste, qualquer que seja, ou de adesão, que sempre é feito em laboratório, e já vendem aquilo como se fosse uma coisa definitiva. E a gente só sabe que isso aí será validado ou não se fizer a pesquisa em humanos, na boca das pessoas. Mas... Se não tiver informação vindo de boa qualidade da boca dos outros, de nós humanos, tudo não passa de baixa evidência. Mas por que vende que nem água, meu amigo? O Instagramer que está lá do lado de uma Porsche, né, nas Maldivas, faz um post com esse produto. Exatamente. E o gurizão, que não entende nada de evidência científica, ele vai falar assim, eu quero ser esse cara. Esse cara é o cara. Olha o meu professor de evidência científica que está lá com o Uno Mini dele, pobre. Olha o cara aqui nas Maldivas, eu quero ser esse cara. Mas é a geração. Mas é a geração em todas as áreas. Você vê na medicina a mesma coisa, você vê no direito a mesma coisa. Tá tudo igual. Isso daí não muda. É uma questão geracional de valores dessa nova geração que nós temos. Isso, infelizmente, é assim. Agora, eu vejo espaço também, se o cara pensa, eu vou investir, por exemplo, como eu falei, eu preciso ter 10 anos de prática para poder ter um dentista razoável, médio. Então, se ele investe nesse sentido, eu acho que ele consegue sobreviver a essa avalanche de situações de excesso de profissionais em qualquer área. Então, nós carecemos de profissionais de boa qualidade. Eu tenho acompanhado, em algumas horas eu me vejo um pouco otimista, e amigos meus falam que eu estou sendo bobo, né? Porque eu falo assim, será que o fundo do poço, a gente já não chegou no fundo do poço? Porque hoje, esse gurizão que se forma hoje, ele já tem exemplos do cara que se formou há 5 anos atrás e entrou nessa da marketagem, era o cara, o faceteiro de outdoor. Toda cidade tem o faceteiro de outdoor. E esse cara de hoje, ele já viu esse faceteiro de outdoor cair do cavalo. Ele já viu esse cara ter que vender para pagar o advogado, já viu esse cara com trabalhos horríveis. Sim. Então, esse cara de 5 anos atrás não tinha esse exemplo. Esse de hoje ele já tem. Então, eu vejo uma visão um pouco otimista, porque eu vejo que esse cara hoje, aquele cara foi para esse rumo e não deu certo. Outra coisa que eu vejo hoje é profissionais como você, né? Profissionais que já têm anos de formado, são experientes. Em toda cidade tem um Márcio Bittencourt. Esses profissionais estão com as suas agendas lotadas. Esses profissionais estão refazendo trabalhos absurdos dessa galera. Isso daí foi uma surpresa para mim, Roberto, que eu achei que pós-pandemia, eu já quase com 40 anos de formado, estaria estabelecido num patamar em que não haveria grandes mudanças dali para só declinar em função da ordem natural das coisas como profissão. E houve um aumento nos últimos 2, 3 anos na minha agenda de volume de trabalho, de volume de pacientes, que eu nunca esperava na minha vida. E a maioria desses pacientes é para refazer trabalhos. Porque aqueles meus pacientes fidelizados, eles continuam voltando a cada 15, 20 anos para poder refazer uma prótese ou outra, botar um implante, uma fratura de um dente ou outro. Esses aí estão fidelizados, tudo bem. Mas a maioria dos pacientes novos que chegam com bastante mutilações e necessidade de fazer tratamentos absurdos. E isso daí é uma realidade. Por isso que eu acho importante pessoas como você, porque muitos Márcios Bittencourt de todas as cidades, os caras não querem aparecer, os caras têm vergonha, acho que isso é chato. Concordo, tá no seu papel, mas eu acho que essas pessoas têm que sair por aí falando, tem que mostrar a verdadeira odontologia de casos de 20, 30, 40 anos. Roberto, aí eu pego a oportunidade de dizer que eu tenho 6 meses que eu estou tendo um técnico de prótese que tem me influenciado, me pedido para eu poder abrir um Instagram profissional para eu poder deixar esse legado do meu dia a dia. E isso daí está já aberto, é o @drmbittencourt. E com isso eu vou começar a postar exatamente o meu dia a dia da clínica. Mas não só dicas daquilo que eu faço, mas também como que eu faço no planejamento, no diagnóstico e planejamento de cada caso. Pega casos complexos, onde você lista uma lista de fatores de risco,
identifica um diagnóstico daquele paciente e faz um planejamento, ou melhor, faz 1 ou 2 planejamentos dependendo da condição socioeconômica daquele paciente e da realidade dele executar. E isso daí não quer dizer que um tratamento é melhor que o outro, mas depende da realidade do paciente. Isso é prática baseada em evidência. Exatamente. E eu estou fazendo esse novo perfil só profissional para deixar um legado aí dessa história minha de quase 40 anos. Eu acho isso genial, Márcio, porque obriga você a sair de uma zonazinha de conforto, concorda comigo? Sim, sim. Você vai ter que, vou ter que me expor, vou ter que fazer não sei o quê. Mas, cara, isso acho que até pra gente é bom. Você não acha? Eu já tô com o material, já tem 6 meses. Dá uma rejuvenescida. Eu estou muito empolgado. A gente precisa aprender coisas novas, conversar com gente nova, com essa gurizada nova. Eu acho que isso é o segredo, cara. E a gente tentar trazer a nossa bagagem e adaptar essa nova bagagem com essa linguagem atual que tem. Com certeza. E uma coisa que está pegando muito para mim nessas últimas 3 semanas, onde eu peguei mais a fundo, é especialmente a AI para fazer avaliações da metodologia científica daquilo que você está estudando. Então, nós já estamos vendo recursos de AI que vão classificar os artigos, que vão dar um grading da evidência para a gente usar na clínica. Então, isso daí já está bem adiantado. Não fale inteligência artificial, que a nossa amiga Juliana já aparece aqui detonando tudo, brigando. Isso, porque a mulher está louca nesse assunto. Ela só então, eu estou bem perturbado. Eu estou bem perturbado com isso. Se perturba com isso. A partir de você entra com a inteligência artificial, você fica perturbado. Um trabalho que você levava 1 mês, 2 semanas para fazer, ele faz em 5 minutos. Roberto, a questão da inteligência artificial é o seguinte: no futuro bem próximo, e já estamos já nele, a diferença não é o seu volume de conhecimento que você tem de algum assunto, porque isso está disposto em toda a rede. Agora, o que vai ser diferente é como você sabe usar a AI para obter a melhor informação. Então, hoje, as habilidades estão em se entender e como você usar a AI para ter a melhor informação para tomar a decisão clínica. Então, assim, é uma outra forma de pensar. Não é você ter capacidade só de ler um artigo científico, saber de fazer a avaliação da qualidade daquele artigo e qual é o impacto daquele artigo na sua clínica, mas você vai ter a AI que vai fazer isso para você, que você vai ter condições de obter os melhores resultados se souber usar de forma correta os prompts e entender o algoritmo da AI. Eu tô maluco com isso, cara. Eu tô maluco com isso. Todo dia tá aberto aqui no meu computador. Eu, às vezes, me pego falando com a minha, né? Tu parece louco falando com ela toda hora, mas não tem volta, cara. Não tem volta. Isso aí vai revolucionar o mundo. As coisas que eu quero estudar, exatamente, eu tenho usado AI para tudo. Eu estou no dia a dia para tudo. Impressionante. E isso que eu quero compartilhar também nesse meu perfil. A gente publicou, né? Quando eu falo a gente, eu entro de gaiato, né? A Juliana deu uma ideia da gente estudar hoje o que algumas inteligências artificiais falam sobre o bruxismo, né? Porque ainda tem um caminho pela frente. Então, a Elisa, minha esposa, é pesquisadora, estudiosa. Eu acabei juntando a minha esposa com a Juliana, não sei se isso foi bem ou mal, mas as duas se acertaram assim e saiu o primeiro artigo. Foi publicado agora na Revistation, semana passada, o primeiro artigo avaliando o conhecimento hoje atual da inteligência artificial sobre o bruxismo, que é uma área que a gente tenta dominar. Né? E a conclusão é que calma. Então, essa inteligência, eu acho que hoje ela ajuda muito a gente a produzir material, a acelerar processos, entende? Mas a nossa inteligência... Não, isso daí é essencial. A princípio, é essencial. Você tem que ter uma noção boa de um assunto para usar a AI para apenas cortar caminho. Ela não vai trazer a solução. Você tem que ter um trabalho básico. E acho que é por aí. É como você consegue treinar a inteligência sobre um determinado tema ou tópico, usar as ferramentas que já estão disponíveis, especialmente no Instituto Cochrane, ele já tem aulas de como usar a AI para fazer levantamento bibliográfico, para fazer uma revisão sistemática. Isso daí já está bem adiantado, muito mais do que eu imaginava. Eu estou assustado com o que o Instituto Cochrane já está muito avançado nessa área. Então, assim, isso vai ser o futuro. A gente vai começar a lidar dessa forma com isso. O presente, né? Você vai no congresso da SBDOC? Lógico.
Lógico que estou lá. Vamos ver a professora Juliana falando sobre isso. Exatamente, porque Para lá na isso primeira daí. fila, gargarejo. Vamos lá só para... E nós somos imigrantes geracionais, Roberto. Nós temos que nos adaptar às novas realidades. E esse é o futuro, não tem jeito. Saber entender a AI, saber como você tirar benefício para reduzir seu tempo de estudo, eu acho essencial e muito bom. Legal. E eu acho que vai ser, em breve, bem possível fazer. Em breve não, já está sendo possível fazer bastante coisa nesse sentido. Você alimenta a AI com uma pancada de artigos que você queira, ou referências que você lê, até livros, e a própria AI, se você apresentar um caso de DTM básico, ela já vai te dar uma lista, uma hipótese de diagnóstico interessante e até algumas ideias de tratamento. Isso daí já tá sendo possível. O que você foi falar na Europa uns meses atrás? Lá na Europa, o ortodontista que eu trabalho há 30 e poucos anos, que é o Roberto Brandão, que é um daqueles ortodontistas que é bem conhecido no Brasil pela excelência. Colega de doutorado da Elisa Esposa. Exatamente, eu sou Elisa, exatamente. É daí que eu conheço vocês, por causa do Roberto. E eu trabalho com o Roberto e com outro implantodontista e periodontista, Carlos Eduardo, que a gente já faz um trabalho aqui clínico e interdisciplinar há mais de 30 anos. E acaba que a nossa forma para um ortodontista de trabalhar, onde a gente, como periodontista ou implantodontista e como protesista, tanto no diagnóstico como para o planejamento, o ortodontista não tem contato com essa interdisciplinaridade. Então, há mais de 15 anos, eu, Roberto e Carlos Eduardo, temos dado essa palestra mostrando a nossa clínica, a nossa prática, através dos casos clínicos, onde integramos e otimizamos resultados, coisa que o ortodontista não está acostumado a ver. E é basicamente isso. E lá em Firenze a gente foi apresentar essa interdisciplinaridade entre orto, pério, implante e reabilitação. E cadê essa palestra aqui no CIOSP? Cadê essa palestra nos congressos de educação nossa? Cadê essa palestra? Eu estou falando sério. Porque a gente tem um volume de informação que é muito interessante. E não é uma informação só, é boa evidência científica aplicada na clínica, com resultados clínicos muito bons. Isso é uma coisa muito interessante e que convence. E aí, aquele caso que você mandou esses dias, uma foto. Cara, você me deixou louco, velho. Eu perdi o sono. Com aquela prótese sobre implante. O provisório. Lesão cervical não cariosa no... E você sabe que uma colega aqui de Vitória acabou de postar um protocolo que ela fez em metaloplástica com a mesma lesão. Depois que eu repostei o teu trabalho, as pessoas estão me mandando. E pensa que coisa maluca, né, cara? Mas não vai longe não, Roberto. A gente pega a quantidade de pacientes que tem mordida aberta posterior ou num lado, ou que não tem dente antagonista, que está assim há 20 anos, e aqueles dentes sem antagonismo nenhum, instruíram um pouco com aquelas lesões cervicais avançadíssimas. Então, se não é contato oclusal, é o que então? Exato. Então, a coisa é um pouco mais complexa, sabe? E eu fico preocupado, Roberto, porque eu vejo, por exemplo, muito essa área avançando, mas está faltando ser pesquisado de forma adequada, com epidemiologia boa. Exatamente. A gente não tem estudos em humanos epidemiológicos de qualidade para poder esclarecer um pouco dessas questões. A gente que acompanha a oclusão desde sempre, a gente que tenta acompanhar DTM desde sempre, a gente já tem milhões de problemas não resolvidos para tentar esclarecer, e aparecem novos. Né? Mas eu vi que apareceu aqui, o professor Dirceu Calgar apareceu na live, que honra a presença dele, né? Ele levantando esses problemas da perda de contato oclusal das próteses sobre implantes, ou seja, a extrusão contínua de todos os dentes. Essas mudanças todas. Cara, isso aí é uma coisa que vai mudar o planejamento protético, cara. A questão muda não só o planejamento, mas como você explica ao paciente o futuro dessa prótese. Qual é a performance dela? Olha, a probabilidade é que isso aconteça, você vai ter que fazer isso, você já antecipa essas questões. Então isso é importante. Muda o planejamento, porque cada vez mais eu tenho que fazer prótese parafusada, cada vez mais eu tenho que pensar em reversibilidade. Né? O professor Dirceu fala claramente que tem muitos casos dele que ele já não indica o implante. Ele prefere substituir aquela prótese fixa de 3 elementos com 2 pilares que apareceu a cinta metálica e fazer uma nova prótese. Sim. Né? Então, olha quanta coisa está vindo por aí. A gente tem que voltar a estudar a oclusão, meu amigo. Vamos ter que sim.
E saber fazer isso de forma adequada e não sobretratar, mas tratar de forma básica alimentar. Todo dentista que faz uma restauração que seja classe 2 tem que saber oclusão. Não é possível um cara sair da faculdade sem os conceitos básicos de oclusão, que não são difíceis, são básicos e tem que ser respeitados sempre, todo dia. Meu amigo, deu 1 hora, passou rápido, Tá. né? Eu imaginava. Mas foi muito bom. Gente, é muito papo, né, cara? Eu me lembro, voltando, né? Podia falar horas disso. Eu me lembro daquele congresso que a gente se encontrou lá, fomos jantar. Daí você se atracou ali num papo com o PV. Eu falei, meu Deus, juntei 2 loucos, cara. Juntamos vocês trocando. Ah, porque esse livro, eu já li esse livro, não sei o quê. Eu falei, eu preciso colar nesses caras. É o que eu tento fazer. Eu tento colar em pessoas. Mas, Alberto, você tem uma qualidade básica. Aliás, 2 qualidades. Primeiro, você é curioso. E curiosidade é o que me trouxe até aqui. De todas as minhas características, se você perguntar qual é a principal que me faz ser o que eu sou, é curiosidade. Eu tenho uma curiosidade infinita. E a segunda é a plena noção de que a gente nunca vai ter resposta para tudo de uma completa absoluta. E ao ter essas 2 noções da limitação do nosso conhecimento, da limitação da ciência, no momento em que a gente vive, e ser curioso, isso norteia, nos dá baliza para não entrarmos em enrascada. E mais do que isso, não levarmos os nossos pacientes a fazerem tratamentos desnecessários ou iatrogênicos. Uma vez que você tem a noção que você não faz isso. Meu amigo, muito obrigado. Prazer enorme estar aqui com você. Prazer. Obrigado a você. Vamos tomar um vinho lá junto com a Juliana no Congresso Vamos, do DevOps. Vamos ver quem mais vai aparecer lá para a gente trocar essas ideias. Quero te ver mais nos palcos dos congressos. Pode deixar aqui o meu perfil, o arroba do DRN Bittencourt, vai estar a partir de agora sendo abastecido e com conteúdos bem interessantes. Eu já vou repostar no meu Ocluproc, o meu perfil de velho. Ele anda bombando aí porque eu faço um monte de besteira. Então eu já reposto. Vamos ver se a gente consegue pregar a palavra com ciência, que eu acho que isso Vamos lá. Essa é a minha proposta. Vou sim. Vai ser um prazer. Obrigado de novo pelo convite. Toda vez que precisar, estamos aqui. Tamo junto. Obrigado a todo mundo que acompanhou aí. Obrigado a todos. Boa noite. Abraço. Boa noite a todos. Tudo de bom. Bom.